Convido-os a abrir nesse texto, acompanhar a leitura da sua santa e bendita palavra, que é para a nossa edificação, o nosso fortalecimento espiritual. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versos de 11 em diante. Texto, meus irmãos, da palavra do nosso Deus, ele assim nos fala: Então Eucana foi a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes que se queimara a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porém não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomará quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás-me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando no seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhe: por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do Pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, porque honra teus filhos mais do que a mim, para tu e eles engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias que cortarei o teu braço, o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum da tua casa, e verás o aperto da morada de Deus a um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho na tua casa. O homem, porém, na tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá aos teus 2 filhos, a Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia.
então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. Que Deus abençoe essa leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, quando nós pensamos em algo velho ou algo novo, às vezes é comum nós imaginarmos ser talvez desgastado, inútil ou coisa parecida. Mas a bem da verdade, o texto aqui da palavra do nosso Deus, lembrando-nos o que o autor aos Hebreus falou, ele não quer desmerecer o que é velho, pelo contrário, ele mesmo ensina na palavra. Por exemplo, o apóstolo Pedro ensina: jovens, sede vós submissos aos que são mais velhos. Mas há algum sentido em que há algo que torna-se inadequado. E sobre essa perspectiva, o autor aos Hebreus, ele fala que a velha aliança que ficou para lá, para trás, ela agora é substituída por uma nova aliança. Aqueles animais que eram sacrificados, eles apontavam para Jesus, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E agora, quando Jesus veio, não há mais necessidade de sacrifícios de animais. Jesus era aqueles a quem eles apontavam. Assim também com Adão, o primeiro Adão, Adão e Eva. Adão, o nosso primeiro pai, ele é apresentado como aquele que falhou, e falhando nos trouxe morte. Mas a Bíblia diz que é um segundo Adão, e esse é Jesus Cristo. Esse não falhou, esse é verdadeiro, ele é vitorioso, ele morreu para pagar o pecado de todo que nele crê, e ressuscitou para completar essa vitória e mostrar que ele é a primícia dos que dormem, primícia daqueles que morreram e vão viver, juntamente com ele também vão ressuscitar. Quem crê em mim, disse o Senhor Jesus, ainda que morra, viverá. E é isso, meus irmãos, o que o texto ajuda-nos a compreender. Esse capítulo 2, ele vai nos ajudar a entender a transição do velho para o novo sacerdócio. Nós encontramos aqui Eli. Ele dirigiu, ele julgou Israel, ou parte dele, como que espécie de um tanto unido. Ele dirigiu por 40 anos, e ele era sacerdote. E o texto vai mostrar que, infelizmente, esse ofício sacerdotal que foi dirigido por Eli, juntamente com seus dois filhos, Ofni e Finéias, foi regredindo, foi decaindo, não foi servindo como é digno o nosso Deus. E pelo contrário, Deus estava providenciando uma transformação, uma nova, um sacerdócio novo, que começaria ali com Samuel. E nós veremos então, portanto, a transição do velho sacerdócio para o novo sacerdócio. E vamos ver que o novo sacerdócio, ele avançava, e o velho cada vez mais regredia, não porque era velho, ele regredia porque ele estava em falta, ele agia com infidelidade. Portanto, meus irmãos, eu queria convidá-los a acompanhar comigo essa transição do velho para o novo. O verso 11 que nós lemos, iniciamos a leitura, diz-nos assim: então Eucana foi a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Esse texto, ele é um resumo, porque ele diz, então, concluindo, ele disse que Eucana, o pai de Samuel, com Ana, e Ana tinha feito um voto: Senhor, se eu sou mulher estéril, eu não tenho filhos, e a minha rival Penina, ela irrita constantemente, ela tem filhos e ela fica irritando continuamente, dá, Senhor, que eu tenha filhos, e ao tê-lo eu vou devolver, eu vou entregar ao Senhor, para que ele sirva todos os dias da sua vida. E Deus ouviu e atendeu.
E atendendo, enviou Samuel. E enviando Samuel, atendeu, e diz o texto que Eucana, o pai, ele retornou para a sua casa, mas ali o menino Samuel, que foi devolvido, ele servia ao Senhor perante o sacerdócio. E aí vemos esse progresso no caso desse novo sacerdócio que estava iniciando. Era Samuel iniciando ali, servindo perante o sacerdote. Ele estava aprendendo desde cedo, e desde cedo ele estava aprendendo a ser um sacerdote. E ele mostra o avanço. A sua mãe, que era estéril, agora lhe deu, e aí vai contar essa história desse jovem, desse menino que cada vez mais se interessa. Ele se interessa a servir ao Senhor, e é uma história ininterrupta de crescimento constante diante do Senhor. E o Senhor vai dirigi-lo e vai mostrar que de fato era esse sacerdócio que ele estava buscando. O próprio Senhor Jesus disse para a mulher samaritana que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor Deus estava procurando um sacerdote que fizesse algo parecido. E não era Eli, pelo contrário, tristemente, e também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Deus estava trazendo um novo sacerdócio. E aí vemos um crescimento, um desenvolvimento, um progresso sacerdotal desde cedo, mas também um crescimento familiar. Verso 18 a 21 fala que Deus abençoava e Samuel ministrava diante do Senhor, mas ele ainda era pequeno, e de ano em ano nós vemos o progresso da família de Samuel. O seu pai Eucana, sua mãe Ana, e todas as vezes que eles saíam da cidade de Ramá e iam para lá, para Siló, para oferecer anualmente o sacrifício, era uma família consagrada. Anualmente ela trazia o sacrifício ali, e era esse o estabelecimento do Senhor Deus, e eles faziam isso anualmente, e a cada ano Ana fazia uma estola nova para ele. Certamente ele crescia, provavelmente ela fazia um pouco maior, o braço um pouco mais esticada, ali um pouquinho mais largo, que o menino vai crescendo, aí ia passando os meses, ele ia preenchendo melhor, e quando chegava já no final do ano já estava um pouco mais apertado, e aí ela dava uma nova. Era uma família que fazia sempre assim, consagrada ao Senhor, e vê um progresso na família deste jovem. Era o Senhor mostrando a transformação que estava ocorrendo, o crescimento, e de tal maneira que nós vemos essa questão familiar, porque Samuel foi o primeiro filho, e todas as vezes que eles iam lá, Eli, que era o sacerdote, dizia para Ana, dizia para Eucana: olha, que o Senhor abençoe a sua família, que este menino que vocês tiveram e vocês devolveram ao Senhor, para que ele seja consagrado aqui, o Senhor te dê filhos e filhos. E Deus ouviu, e Deus abençoou, e Deus muito se agradou deles, e deu 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres, ao todo 6. Nós vemos um avanço desse sacerdócio, da família de Samuel, um crescimento, e nós vemos isso quando nós lembramos do Salmo 127, em que nos diz: a herança do Senhor são os filhos, feliz o homem que enche dele a sua aljava. Ou seja, ter filhos era importante, e é importante, é uma demonstração da herança do Senhor. Enquanto muitos hoje estão jogando no lixo, estão pondo em caçambas bebezinhos recém-nascidos, o povo de Deus reconhece que ali é vida, e ter filhos é uma bênção, e vemos essa realidade, o Senhor abençoando em vários filhos, a família crescendo, a família de Samuel. Mas não somente isso, o verso 21 diz que abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ele crescia diante do Senhor, e essa expressão ela é muito enriquecedora, porque ele crescia na direção do Senhor Deus, ele crescia cada vez mais para louvar, para bendizer, ou seja, ele mesmo crescia, havia um desenvolvimento, um progresso espiritual do próprio menino. Ainda que cedo, ele queria servir ao Senhor, e aprendia, e se alegrava, e se desenvolvia, e treinava para cada vez mais crescer, como diz o texto
texto, o jovem Samuel crescia diante do Senhor. E se você notar o tradutor, ele apresenta, meus irmãos, ele inicia o verso 18 dizendo, o menino. Mas aí no verso 21, ele, ainda que é a mesma palavra, que tem essa possibilidade de falar tanto de menino quanto já mais maior, ou um jovem, e ele usa essa expressão jovem para provavelmente trazer à mente da gente que esse menino crescia, desenvolvia, e continuamente ele não abandonava o Senhor, ele crescia perante o Senhor, na direção, e desenvolvia cada vez mais. Era um sacerdócio, o novo sacerdócio, que estava crescendo, progredindo. E o verso 26, meus irmãos, nos diz, diferente dos filhos de Eli, Finéias, diz o texto, mas, ou seja, diferentemente, sabe o que acontecia? O jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Crescer em estatura quer dizer fisicamente, e no favor do Senhor e dos homens. Você sabe onde a gente encontra uma expressão muito parecida como esta, de um menino? Em Lucas 2. É referente a Jesus. E crescia Jesus em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. É uma referência, é algo para lembrar. É algo que certamente o autor registrou porque o Espírito Santo dirigiu para registrar assim, mas queria apontar para o maior sacerdote, o sumo sacerdote, Jesus Cristo, mostrando que nós podemos, à semelhança de Jesus, também crescer, não apenas esteticamente, fisicamente, mas no favor de Deus e dos homens. Os homens verem com bons olhos. Há um crescimento geral que é diferente dos filhos de Eli, e isso mostra que o Senhor estava se agradando dele, se agradando da família dele, e estava preparando todas as coisas para fazer essa transição. E o texto, meus irmãos, prossegue e revela para nós agora o velho sacerdote que era de Eli. Era um velho sacerdócio que estava regredindo, enquanto um estava progredindo, avançando em vários aspectos, do ponto de vista sacerdotal, familiar, espiritual do jovem Samuel, geral, diante de Deus, diante dos homens. O velho ali que estava mostrando a infidelidade regredia cada vez mais. Por exemplo, o verso 12. O verso 12 diz-nos assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. O que significa filhos de Belial? Filhos de Belial, meus irmãos, ele é reservado para algumas pessoas, e dentre elas, pessoas rebeldes, pessoas que não querem ouvir a voz do Senhor e continuam naquele erro, pessoas também que são imorais, que são promíscuas, que têm relacionamento íntimo fora do casamento. A estes é reservada essa palavra Belial. E eles, ainda que eram sacerdotes e seguiam o pai Eli, diz o texto que eles eram filhos de Belial, ou seja, eles fizeram essa fama. Eles fizeram, e diz-nos o texto de algumas coisas que eles fizeram, das quais eles mesmos fizeram essa fama de filhos de Belial. Por exemplo, eles, quando vinha as ofertas, vinham os animais, as partes dos animais, que às vezes eram assados, às vezes eram cozidos, e outras partes, a gordura era queimada ali, derramada aquilo, que era oferta para o Senhor. Deus reservava parte desse alimento, dessas partes desses animais, e eram oferecidos do melhor de todos os animais, das primícias, dos animais mais vistosos, mais bonitos, mais encorpados, eram esses que traziam. E quando trazia, uma parte era para ser assada, outra parte era para ser queimada com uma gordura, ou seja, uma parte era para o Senhor Deus e uma outra parte era para o sacerdote. Mas sabe o que eles faziam? Que era costume deles. Eles faziam o que eles achavam melhor, eles faziam o que achavam que era mais reto, mas era tão diferente, porque a lei já estabelecia que não era aquilo. Eles
espetava ali e pegava antes, comiam as carnes cruas, o que era proibido por causa do sangue. Ele não esperava queimar e ofertar para o Senhor, ele tirava, e como vimos, eles até ameaçavam: olha, se não me der, eu vou tomar à força. E queriam aquilo que era para o Senhor, haveria a parte que era para eles, mas eles, além da deles, ele queria da parte do Senhor. E é por isso que o texto diz, de maneira clara, e o autor, esses filhos de Eli eram filhos de Belial, ou seja, de vez de progredir, eles regrediam. E eles não eram meninos como era Samuel, eles já eram crescidos, já eram adultos, jovens sim, mas adultos, e cometendo essas coisas tão tristes e fazendo uma fama tão lamentável. Que mais? Diz que eles também tinham uma atitude, não apenas chamado de filhos de Belial, mas ele também tinha uma atitude carnal, porque diz-nos o texto, verso 22 em diante, nos fala que era o costume deles, o que? Quando vinham as mulheres, as moças, ele se relacionava com elas. E nós já temos visto isso de várias maneiras, que os povos ao redor, as nações, os seus deuses, as suas adorações, tinham também, na adoração aos deuses, tinha relacionamento sexual, que eram prostitutas cultuais e prostitutos também. Esses prostitutos, grande parte das vezes, eram homossexuais, chamados muitas vezes de sodomitas. E aqui falam de mulheres, e eles afeitos a esse tipo de culto que era feito nos outros povos, queriam a mesma coisa, estavam fazendo, e diz que isso era contínuo. Eles tinham atitude carnais, era carnal o pensamento, a atitude que eles tinham. E quando o apóstolo Paulo nos fala das obras da carne, lá fala de prostituição. Mas quando fala do fruto do Espírito, alegria, paz, benignidade, bondade, faz tudo de bem, de bom, de agradável para os outros. Ele não fazia dessa maneira, e eles não faziam assim. O texto diz, meus irmãos, que o Senhor Deus foi vendo todas essas coisas, e olha que o Senhor permitiu 40 anos Eli julgar o povo. No capítulo 4 fica evidente, ele diz, e Eli ao morrer, ele julgou 40 anos, e o Senhor foi, porque o Senhor é paciente, ele retém a sua ira, e mesmo assim, mostrando bondade, aquelas pessoas não ouviam. Diz o texto que o próprio Eli vai e fala com eles: olha, eu tenho ouvido o que vocês têm feito, a fama de vocês não é nem um pouco boa, muito pelo contrário, e tem feito continuamente. E aí o texto prossegue e diz: mas eles não deram atenção aos seus pais, porque o Senhor queria o quê? Matá-lo. O Senhor Deus tinha uma intenção mortal contra eles, porque eles eram filhos de Belial, eles eram rebeldes, eles não atendiam e continuavam, eram contumazes naqueles erros e aumentava ainda. Eles, ao invés de diminuir, aumentavam. O Senhor Deus queria de fato matá-lo, estava preparando todas as coisas. É isso que muitas vezes a Bíblia nos ensina, que Deus vai permitindo que as pessoas andem na dureza dos seus corações, de vez de andar na luz do Evangelho, elas dão atenção às coisas erradas e vão andando, e diz o texto bíblico que elas vão juntando ira sobre ira, porque elas são filhos da ira. São filhos da ira porque elas fazem coisas contrárias ao Senhor, elas têm objeção, se opõem, adversário das coisas de Deus, elas se iram contra Deus, de vez de irar contra o pecado. Elas iram contra Deus, de irar contra o seu próprio pecado, pedindo perdão, confessando, pedindo perdão, se arrependendo. É a maneira que nós devemos ter ira, e é o texto bíblico que Paulo nos fala: irai-vos, mas não pequeis. Se vê algo, você vai saber como lidar aquilo, vai saber, vai falar, vai orientar a pessoa para que aquilo não fique no coração com raiz de amargura. Resolve logo. Mas eles não continuavam ali, e de tal maneira que o Senhor, mesmo o pai orientando, falando com eles não ouviram. O Senhor queria, eles estavam juntando, Deus estava preparando o momento certo. E esse momento chegaria e não estava muito longe.
porque o texto, meus irmãos, ele nos fala também que Deus daria um sinal. E tudo isso era prova, demonstração que esse velho sacerdócio, esse sacerdócio que não queria mais temer a Deus, era infiel com Deus, estava regredindo cada vez mais. Regredia em nome, eles eram filhos de Belial. Regredia também porque eles tinham uma atitude carnal, só se preocupava com as coisas terrenas e não com as coisas do Senhor. O Senhor tinha uma intenção mortal de fazer com que eles sumissem da terra dos viventes, por conta que eles continuavam assim. E por fim, meus irmãos, nós vemos que o Senhor daria um sinal. E Deus manda um profeta, um homem de Deus, muitas vezes chamado de vidente, era um profeta, e manda para falar com Eli, o pai. Eli já estava bem de idade. Diz-nos que ele tinha 98 anos quando ele veio a morrer. E ele já era bem de idade. E os filhos fazendo o que estavam fazendo. E o Senhor manda um profeta para falar para Eli, repreender Eli. E aí finalmente dizer que aqueles filhos e ele mesmo terminaria o sacerdócio. O Senhor levantaria um novo, um sacerdócio fiel. E ele diz: olha, o sinal é esse. Os seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. Vocês sabem o que significa isso? Para um pai e para uma mãe ver o filho partir. E imagina os 2 únicos filhos, vendo um dia só, no momento às vezes que a gente vê em acidentes de carro, às vezes até uma família, isso acontece, que um lar se fecha, porque todos os integrantes da família estavam ali no carro, havendo um acidente, e aquilo, a família toda vai, é uma dor, um peso muito grande, e às vezes quando vão vários e fica um, o peso é elevado, e para o pai saber que os 2 filhos vai ser no mesmo dia, este é um sinal da rejeição minha para com vocês, porque eu preciso mas você tem desonrado, você tem desprezado, e pior, os seus filhos você tem deixado. Vocês têm falado com ele muito brando, olha o que eles estão fazendo, não é caso de brandura, é caso sério, é muito sério o que eles estão fazendo, e requer uma atitude bem diferente do que essa. Você tem mantido eles, e olha quantos anos, eram 40 anos, quantos anos estão mantendo esse sacerdócio nesse tipo? E ele diz: olha, eu disse que da tribo de Levi eu manteria, mas eu não vou fazer mais isso, porque está quebrando todos os mandamentos, e eu vou levantar um que é fiel. Meus irmãos, nós vimos, portanto, essa transição, ao ponto de regredir, e ele falar que vai fechar, e de fato isso aconteceu. Não muito tempo depois, os filisteus vieram, e diz o texto bíblico que estava de Finéias, a esposa de Finéias, estava grávida, já bem no final da sua gravidez, e quando vêm os filisteus, eles pegam a arca da aliança e levam embora, que aqui era a representação da presença de Deus, e também matam os 2 filhos, e aí vem alguém trazer essa notícia para Eli. Diz que Eli tinha 98 anos, estava sentado, estava bem forte, bem gordo, sentado ali, e quando recebe essa notícia que tinham levado a arca, que os filisteus tinham tomado a arca, levado para a terra deles, e tinham, os 2 filhos haviam também sido mortos ali naquela mesma situação, ele cai, quebra a cabeça e morre. E a nora, já bem no final, quando recebe isso, fica tão entristecida que ela se contorce e nasce a criança. E o nome da criança era, em hebraico, Icabode. Icabode significava: a glória se foi. Era a arca. Quando ela viu, o Senhor é representado pela arca, é a nossa glória. Quando Moisés quis dizer, mostra a tua glória, era luz, era aquilo que iluminava, de noite era luz iluminando, guiando, mas agora não está conosco, foi a glória. O marido morreu, o cunhado morreu, colocou o nome do filho Icabode, que significa a glória se foi. Isso tudo veio acontecer
para concretizar a palavra do Senhor, que cada vez mais regredia esse velho sacerdócio, e velho não desmerecendo, mas velho porque ele não estava honrando, ele estava deixando de lado, e agora ia levantar um novo fiel, que começaria com Samuel, que foi aprendendo, crescendo, foi um jovem temente, e ele que assumiu o lugar. Nós vemos que quando veio o rei Saul, é Samuel quem unge. Era Samuel que era o sacerdote que deveria oferecer os animais, e foi Saul que falhou e ele quis. Foi Samuel que assumiu na morte de Eli e os filhos, aí vendo cada vez mais o crescimento, o progresso, agora assumindo, e o regresso dessa nova aliança. Meus irmãos, o que esse texto pode nos ajudar a compreender? Eu queria apenas apresentar três aspectos que o texto nos permite apresentar para os nossos dias. Esse texto, meus irmãos, ele nos ajuda grandemente, seja do ponto de vista familiar, seja do ponto de vista da sociedade como um todo, não é? Como líderes e como liderados também, como pais aos filhos e como líderes aos liderados. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que há necessidade de um equilíbrio da orientação como base para a maturidade dos filhos, a maturidade ou dos liderados, conforme o nível do erro cometido. Precisa ter um equilíbrio, precisa saber quando, muitas vezes, quando os filhos cometem as suas falhas, conforme a situação, precisa desse equilíbrio. É uma situação que às vezes uma conversa é mais do que suficiente, já é o suficiente, já basta, apenas uma conversa. Conforme a situação, a maturidade e o que fez, o delito cometido, às vezes uma conversa é necessário e é o bastante. Mas por vezes, outras vezes não. Requer uma posição firme. E nós vimos essa rejeição do Senhor Deus para com Eli, porque ele não fez o que ele tinha que fazer, e ser firme com os filhos e parar aquilo terminantemente e dizer para eles: olha, basta, se vocês quiserem continuar, vocês sabem que o que lhes aguarda é o apedrejamento. E é por isso que ele diz: olha, você ama mais os filhos do que a mim. Na sociedade, meus irmãos, existe também esse princípio totalmente diferente da palavra. Eles imaginam que amar significa não disciplinar, pois é o contrário. Que pai que ama o filho não o disciplina? É disciplinando que mostra o amor. Assim como Deus disciplina os seus filhos quando andam no erro para que se arrependam e voltem à sensatez, a mesma situação. Precisa ter equilíbrio? Precisa. E quando nós encontramos o Senhor Jesus e vendo Ele ali em meio a tantos erros sérios e graves, Ele mostra a energia. Eram os cambistas ali, pervertendo. Ele diz que estavam fazendo a casa de oração num covil de salteadores. O que ele está falando? Olha, parece que aqui é o local onde os bandidos se reúnem, onde eles tramam o roubo, o assalto, eles maquinam, eles programam todas as coisas ruins, parece que é aqui. E aí ele expulsa com energia. Às vezes é necessário energia, quando o erro é grave. Então tem uma palavra para os pais. Conforme a maturidade dos filhos e o nível do erro cometido, precisa ter equilíbrio e saber como agir. Às vezes uma palavra, às vezes algo nesse sentido, mas às vezes é necessário algo maior. É necessário algo maior. É necessário, ainda que sejam filhos, sejam parentes. O texto nos ensina que o nosso amor para com Deus é único. Amarás o Senhor Deus de todo o teu coração. Não pode amar, ele não ensina a amar as pessoas no mesmo nível que ele. Ele não ensina a amar as pessoas da própria casa mais do que ele. Tem que ser menos, ele tem que ser, e é por isso que eles deveriam aplicar isso. Assim como um pai que ama o filho disciplina, assim o Senhor Deus também nos ensina. É uma palavra.
Há um outro aspecto, meus irmãos, uma segunda aplicação que o texto também nos permite dizer, é que Eli, quando ele veio e concretizou o que Deus havia dito, que não teria mais ninguém da família dele, então morreu os filhos, inclusive ele, ao receber a notícia, ele tinha 98 anos, diz o texto, capítulo 4 de 1 Samuel. Nós podemos observar que não há idade máxima para alguém ser repreendido. E é muito interessante observar na própria sociedade brasileira, que tem tantas falhas, que eu e você vemos, que notamos, e que também, infelizmente, fazemos parte dessas falhas. Até na sociedade nós vemos pessoas, homens de proeminência. José Maria Marém, 85 anos, está preso nos Estados Unidos, foi preso lá, é um brasileiro, questão da CBF, questão da FIFA, coisas parecidas. Paulo Maluf, 86 anos, está na prisão. Luiz Inácio Lula da Silva, 72 anos, está na prisão. Na nossa sociedade, muitas vezes os adolescentes aproveitam dessa questão, dessa faixa etária, e de que o adolescente então tem que tratar com mais brandura, porque adolescente aproveita-se dessa situação, e eles roubam como adultos, fazem coisas terríveis como adultos, mas não são tratados e punidos como adultos, e aproveitam disso, e infelizmente até pessoas de idade andam fazendo parecido, pensam que agora por conta da idade não vão ser pegos, vão ser sim. A própria sociedade, que tem os seus erros, está mostrando isso, e a própria Bíblia mostra. Observa bem, meus irmãos, isso mostra qual é o padrão que a palavra de Deus nos apresenta. Por exemplo, nós temos instruções do apóstolo Paulo, Tito, capítulo 2, ele vai mostrar várias classes de pessoas. Por exemplo, começando com os homens idosos, ele diz assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, sadios no amor e na constância. E também prossegue dizendo: e quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Ou seja, tanto homens como mulheres, pessoas com idade. Qual é o padrão? Respeitabilidade, fé, amor, constância, mestras do bem. Não é a idade, por mais avançada, e aqui vemos 98 anos, é tanto, não? É tanto. Não tem uma idade que a pessoa pode fazer o que ela quiser, não. A idade avançada significa a fidelidade que o Senhor buscava e não encontrou. A fidelidade com Ele aqui, nessas atitudes tão sérias, tão boas, e vimos isso de certa maneira na própria liturgia da noite, quando lemos Apocalipse 22, o verso 11, que ele nos diz o seguinte: continue o injusto fazendo injustiça, continue imundo sendo imundo, mas o justo continue na prática da justiça. Continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Continue, é crescente cada vez mais. É como a luz da aurora, quer dizer, a luz do dia. A luz da aurora significa que quando começa a despontar ali no horizonte, o sol vai crescendo ali, o sol vai nascendo. Isso se chama aurora. A luz do servo do Senhor é como a luz da aurora. Ele vai crescendo, vai vindo, vai aumentando até tornar dia perfeito. Que hora que é o dia perfeito? Meio-dia. Quando ele está bem no centro. É crescendo cada vez mais. É isso que a Bíblia nos ensina, meus irmãos. Não é outra coisa. E um terceiro e última aplicação. O texto nos permite compreender também, agora para pessoas, vamos dizer de meia idade, vamos pensar assim, meia idade, 40 anos, alguma coisa assim, um pouco mais, disso para baixo. Deus tem uma palavra. Por quê? Porque os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles não foram repreendidos por conta da sua idade. Diz o texto, esses moços, eles foram repreendidos pela sua infidelidade e não por conta da idade deles. O que desqualificava era exatamente a atitude deles, a falta de seriedade.
Isso que foi desqualificado. E continuamente eles eram filhos de Belial, eles eram contumazes, não largavam aquilo. Já viu muitas vezes pessoas que saem dos presídios? Infelizmente, a primeira coisa que eles vão fazer quando saem dali? Vão assaltar. Eles vão assaltar. Eles vão fazer aquilo pela qual eles foram presos. E aí eles vão de novo. Parece-nos que é essa questão aqui, é isso que os desqualificou, não foi. Quando nós olhamos para o texto bíblico, diz que o sacerdócio era bem variado, né? Mas o sacerdócio, ele começava aos 25 anos de idade. E quando lá em Crônicas, quando na época da monarquia, na época de Davi, o próprio Davi abaixou isso e começava-se com 20 anos, está registrado ali. Eles começavam cedo, e não era a idade que desqualificava, era a falta do compromisso que eles tinham para com Deus. Eles podiam ser como o jovem, o quê? Samuel, e ser fiel, e crescer cada vez mais, porque representava a autoridade do Senhor, e essa vida de santidade mostra a autoridade, mostra que eles podem e devem crescer. E esse texto, meus irmãos, ele é grande, ele ajuda grandemente a entender que numa época do juízo em que cada um fazia o que achava melhor, não tinha um rei que dirigia, nós vemos que eles agiam dessa maneira, mas Samuel, ele fez aquilo que agradava ao Senhor, e ele apontava então para Cristo Jesus, que crescia em sabedoria, estatura e graça. Cada vez mais se via nele a luz brilhando na vida dele, falando de vida, e que nós, meus irmãos, hoje possamos também estar descansando na fidelidade de Jesus. Ele não deixou em momento algum, foi extremamente, absurdamente difícil para ele morrer na cruz, mas ele foi fiel, ele não deixou, ele não largou muitas tentações para que ele largasse, descesse da cruz, para que ele abandonasse, ele não morresse, completasse a obra. Ele não fez isso, ele foi fiel. Descansados, meus irmãos, na fidelidade de Cristo, que nós somos salvos, porque todos nós temos os nossos defeitos. Sejamos nós com mais idade ou menos idade, nós temos os nossos defeitos. Nós temos que descansar em Cristo, não é na nossa justiça. A nossa própria justiça, conforme Isaías diz, é trapo de imundícia. Isso não leva a nada, a nossa soberba não leva a nada. O que nos leva é Cristo Jesus. Podemos descansar nele. Ele é o nosso Salvador, Ele é o perfeito, Ele é o quem o Senhor Deus recebe, nos acolhe e salva essas pessoas, e salva Ele, salva nós, salva todos os que se entregam a Cristo Jesus e andam em novidade de vida, crescendo, mostrando o poder dEle nas nossas vidas, evangelizando por palavras e pelo testemunho. Que nós possamos, irmãos, meus irmãos, seguir o exemplo de Samuel, que nós possamos descansar na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Amém.